Opa, e aí, tudo bem com você? Quarta-feira, meio de semana, a gente tá quase chegando ali no final de semana, já passamos os 2 primeiros dias, então é um momento de reflexão, de descanso. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu postei no meu TikTok. Você tá vendo aí que eu tô postando várias frases no meu TikTok, eu tô gostando de fazer isso ultimamente. E essa frase que eu vi, ela mexeu comigo, sabe? Me deu um impacto assim no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês aqui também no Devocional, porque aqui a gente pode abrir mais o diálogo, né? Conversar um pouco mais sobre essa frase. E ela diz o seguinte: se não há um ombro para chorar, certamente há um chão para se ajoelhar e orar. No primeiro momento parece que é uma coisa insensível, ou o fim do mundo também, né? Não ter ninguém para se abrir, ninguém para poder desabafar. Mas uns dias para trás, gente, eu acabei desabafando para a pessoa errada. Então eu vivi na pele o que é não ter um ombro para chorar. Mas eu cheguei ali, tava passando por uma situação, achei que tinha abertura para falar com essa pessoa em relação a isso. E gente, essa pessoa me julgou na cara dura mesmo, sabe? Com todas as palavras, ela nem guardou para si, nem guardou para falar nas minhas costas, ela falou na minha cara mesmo aquilo que ela sentiu, e eu me senti tão julgado, me senti tão mal, porque eu pensei, cara, o que levou essa pessoa a pensar isso de mim? Porque ela formou essa imagem de mim mesmo. Eu me senti ali sem chão, desamparado. Pensei assim, cara, nossa, eu tive a liberdade, né, a abertura de falar com essa pessoa, e aí eu pensei, cara, será que eu tenho que me fechar para as pessoas? Realmente essa deve ser a única saída. Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração, existem coisas que a gente realmente não tem que abrir para todo mundo. E se não existe um ombro para você chorar, alguém que vai ouvir você de verdade, que vai te aconselhar de verdade, dobre os seus joelhos no chão. E não espere, na verdade, chegar a este momento. Todas as coisas que passarem pela sua vida, todas as suas dificuldades, todas aquelas coisas que estão te angustiando, fale primeiro ao Senhor, dobre os seus joelhos e comece a fazer a coisa certa. Me lembro também de uns dias pra trás, eu precisei de me reunir com um cliente, e sempre que eu vou reunir com um cliente é uma situação meio embaraçosa, principalmente quando eu tô sozinho. E aí eu fiz uma oração, dobrei os joelhos e tive paz e fiz uma reunião maravilhosa. Já aconteceram de algumas outras vezes, eu tive reuniões em que eu esqueci de orar, ou que eu tava nervoso ou ansioso demais e não passou pela minha cabeça que eu deveria orar antes. E o que acontece é que a reunião não saiu como esperado, eu fiquei me culpando depois. Em Salmos capítulo 121, versículo 1 diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O socorro vem de Deus. O nosso socorro, quem nos ajuda, quem nos acude, quem olha para nós, os nossos problemas sem nos julgar é o Senhor. E isso é maravilhoso, isso é confortante. Você não tem que se sentir desamparado e sozinho na vida. A gente tem que parar de olhar para cada um de nós e ficar se vitimizando a cada momento, porque Cristo também passou por vários momentos de rejeição. E eu não tô falando só para aqueles que pregaram ele na cruz, não. Tô falando até sobre aqueles mais próximos. Vamos ler aqui agora Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Jesus lá no Getsemane. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Cristo estava passando por um momento de muita angústia, de muita tristeza, e aqueles que eram mais próximos que ele poderia contar, né, os seres humanos mais próximos que ele poderia contar, o decepcionaram. Eles dormiram enquanto ele estava precisando de ajuda. Talvez eles não tenham entendido a profundidade daquilo tudo, a situação em que eles estavam vivendo, ou talvez eles estavam tão cansados que, mesmo entendendo a profundidade daquilo, não conseguiram se manter acordados. Então, às vezes, humanamente falando, existem pessoas que não vão ter mesmo empatia com você, não vão querer se colocar no seu lugar, mas existem pessoas que realmente vão ser incapazes de entender o que você está passando, porque não estão vivendo na pele. Mas o Senhor, ele te conhece. O Senhor, ele sabe de toda a sua história. O Senhor sabe do peso que você está carregando e do porquê isso está te chateando, porquê isso está te angustiando. Então faz mais sentido que você se abra para esse Senhor, que vai te respeitar, que vai te ouvir e que vai te amparar. Então vamos orar para esse Senhor que nos ouve e que está de braços abertos esperando justamente essa oração que vamos fazer agora. Senhor Deus, meu Pai, neste momento nos colocamos
diante da Tua presença. Muitas vezes o nosso coração está em dúvidas, está desmanchado, sem esperança, porque confiamos em pessoas erradas ou porque às vezes não encontramos alguém que podemos ali desabafar, não temos o dinheiro para fazer um psicólogo e às vezes nos sentimos desamparados, Senhor, sozinhos nesse mundo. Mas isso não é verdade. O Senhor sempre esteve com a gente em cada momento, em cada situação, no momento de trauma, de tristeza, no momento em que nós estávamos expostos e tristes, Pai, feridos. O Senhor estava ali com a gente, do nosso lado, e sabe de todos esses acontecimentos. Então não existe ser melhor para nos ajudar do que o Senhor neste momento. Então nós oramos para que o Senhor nos ajude. Nós abrimos o nosso coração com essas situações que nós estamos vivendo hoje, para que o Senhor nos alcance, Pai, e para que o Senhor tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações. Restaure em nós também o amor e a confiança nas pessoas, para que nós possamos agir de forma diferente. Se ninguém foi um ombro amigo para nos escutar, que a gente possa se oferecer também como um ombro amigo, Pai, ter empatia para com as pessoas, para não repetir as mesmas coisas que elas fizeram com a gente, que nós possamos confiar uns nos outros e que também possamos primeiramente confiar em Ti sobre todas as coisas. Deus, afasta de nós o egoísmo, a falta de amor, porque isso não faz parte de um comportamento de um verdadeiro cristão. Que o Senhor coloque em nós a paz que excede todo entendimento, que nós possamos caminhar livres, Pai, confiando que o Senhor é um resolvedor de problemas, porque muitas vezes nós colocamos a resolução dos problemas nas mãos dos outros, mas somente quem é capaz de resolver todos os problemas da nossa vida é o Senhor. Em Ti confiamos, cremos e exaltamos, Pai. Obrigado por escutar a cada um de nós nessa quarta-feira maravilhosa. Que o Senhor receba essa nossa oração, o Espírito Santo interceda por cada um de nós e caia por terra agora tudo que estiver nos afastando de Ti. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é, e se estiver carregando alguma coisa, algum fardo, lembre-se que Jesus está do seu lado. Corra para o Senhor. Não sei qual é a situação que você está passando, mas corra para o Senhor e entregue isso nas mãos dele. Que o seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Que Deus te abençoe.